E os senadores que foram eleitos em outubro de 2022 vão tomar posse e eleger o presidente do Senado no dia 1º de fevereiro. Na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, vão tomar posse os senadores eleitos em outubro de 2022 e também reuniões preparatórias para a eleição do presidente do Senado e outros membros da mesa, recomeçando os trabalhos na casa. Às 15h, os senadores eleitos prestam o compromisso regimental sem discursos. Depois, por volta das 16h, começa a segunda reunião para eleger o presidente do Senado pelos próximos 2 anos. Por fim, a terceira reunião do dia vai ser para eleger primeiro e segundo vice-presidentes, 4 secretários e os suplentes. A votação vai ser secreta e apenas presencial. Até agora, ninguém se candidatou para a presidência do Senado. Para ser eleito presidente, o senador precisa receber 41 votos, que é a maioria absoluta. Até hoje, nunca aconteceu de nenhum candidato obter essa quantidade de votos. Mas caso aconteça, os 2 mais votados vão para um segundo turno. Os suplentes, que vão assumir o lugar deixado por senadores que assumiram ministérios, não precisam ser empossados nesta mesma sessão. Isso pode ser feito no plenário ou no gabinete da presidência do Senado mais à frente. No dia seguinte à posse e à eleição, quinta-feira, dia 2, acontece a sessão de abertura do ano legislativo. Nessa sessão vai ser lida uma mensagem do presidente Lula, com as perspectivas para Câmara e Senado sobre propostas que são prioridade para o governo. Depois também vão ser lidas mensagens do Judiciário, levada pela ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo Tribunal Federal, e do Legislativo, lida pelo presidente do Congresso. Também é possível que haja uma mensagem do presidente da Câmara dos Deputados. Pela importância do evento, as Forças Armadas também vão estar presentes. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje por unanimidade o nome de Jean Prates como presidente interino da empresa. Em abril, uma nova Assembleia Geral deve aprovar seu nome para um mandato de 2 anos. Pedro Banenberger. Elias, a Petrobras publicou um comunicado ao mercado hoje anunciando que o conselho da empresa aceitou a entrada de Jean Paul Prates, o senador que foi anunciado por Lula como a pessoa escolhida para gerir a estatal pelos próximos anos. Então o conselho integra agora Jean Paul Prates ao próprio conselho e também à presidência da Petrobras. Essa presidência, nesse momento, ainda é uma presidência interina, já que a eleição formal para a presidência da empresa deve acontecer só em abril. Então a gente tem agora Jean Paul Prates, senador de confiança de Lula, já à frente da empresa a partir de agora, e a expectativa é que em abril essa presidência seja confirmada, que ele seja eleito definitivamente como presidente da Petrobras pelos próximos anos. Essa eleição, inclusive, já está marcada, tem uma data definida pelo próprio regulamento, da Petrobras, será no dia 13 de abril. O governo federal que agilizou essa tramitação para que Jean Paul Prates possa assumir o quanto antes o conselho da empresa e também a direção da estatal. Entre outras coisas, a gente pode esperar, aliás, algumas mudanças na forma que a Petrobras faz a precificação dos combustíveis. Talvez não agora, a curto prazo, mas para um projeto um pouco mais estudado pelo governo federal. Já no passado, no começo desse ano, quando Lula anunciou Jean Paul Prates para a empresa, o senador deu algumas entrevistas, juntamente com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando sobre o que era pretendido pelo governo petista dentro da Petrobras. Havia um receio do próprio mercado que o Lula alterasse a política de preços, retirando aquela paridade internacional que acontece atualmente. O que foi negado pelo próprio senador Jean Paul Prates, mas ele disse que pretende atingir um equilíbrio. Para a gente explicar isso melhor para o nosso telespectador, vamos falar em palavras mais simples. Como é que funciona essa política de preços internacionais da Petrobras hoje? O preço do combustível, ele é basicamente tabelado dentro de uma política internacional, do mercado lá fora. O preço do barril de petróleo
vendido em dólar no preço lá fora. Então, para a gente vender o combustível aqui dentro, existe uma referência de preço internacional e também o preço do dólar, né, o valor do dólar acaba influenciando também, além dos custos de produção, impostos e tudo quanto é o tipo de coisa também que envolve a cadeia de produção e a cadeia de venda dentro dos postos aqui no Brasil. O que Jean Paul Prats está querendo fazer é encontrar um equilíbrio, um meio termo, que agrade tanto o mercado, né, internacional, como também possa trazer uma estabilidade para o preço do combustível aqui dentro do país, em especial o preço da gasolina, que depende desse preço do barril internacional. Bom, Jean Paul Prats ainda vai estudar muito isso, não é uma saída fácil. Petrobras tem acionistas que dependem, né, também desses lucros internacionais, desse mercado internacional do barril de petróleo, e ao mesmo tempo a gente não quer também que aqueles preços que a gente chegou a ver de gasolina a 8, quase 9 reais em alguns locais do país, em alguns postos, né, nos últimos anos, que aquilo volte a acontecer. Então, basicamente está sendo estudado um projeto que vai fazer algo relacionado a um meio termo. O que é, Elias, ressalto para o nosso telespectador, muito, mas muito complicado do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gestão, tanto da empresa como também do próprio país. Agora, Jean Paul Prats é um nome qualificado, certamente, para traçar alguma coisa nesse sentido. O senador que deixou esse cargo de senador para fazer esse acompanhamento dentro da Petrobras, ele é formado pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é mestre em Economia e Gestão de Petróleo, integrou diversas comissões dentro do Senado sobre petróleo. Então, é uma pessoa que entende desse mercado. Vamos ver como é que vai ser essa gestão da Petrobras a partir de agora. O mercado está bem ansioso e receoso, de uma certa forma, para saber como vai ser a gestão e quais serão os próximos passos do senador Jean Paul Prats à frente da empresa. Elias.